Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Expresso Sindimepa, um programa do Sindicato dos Médicos do Pará. Eu sou o Wilson Machado e agora vamos receber aqui o professor doutor em música, que é também produtor musical e pesquisador, José Maria Bezerra, que foi quem começou as nossas quartas musicais, fazendo a sua coordenação, pensando, criando as nossas quartas musicais, que está até hoje aí sendo prestigiada por muitos médicos e pela apreciadores de música, e que aqui vem às quartas-feiras para poder ampliar o seu conhecimento de música, prestigiar o artista local para o qual o Sindimepa disponibiliza esse espaço, nosso Cine Teatro. Seja muito bem-vindo, José Maria, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Fique à vontade para cumprimentar os nossos assistentes, os médicos que nos acompanham, a população que se interessa por música. Eu que agradeço o convite. Olá a todos, muito obrigado. Bom, é sempre um prazer, eu diria que é sempre um prazer visitar essa casa, né? Porque eu sempre, desde a primeira vez que eu vim aqui, eu fui muito bem acolhido. E fazer parte da história das quartas musicais, como alguém que ajudou a pensar, isso me deixa muito grato também. E mais grato ainda saber que já estamos completamos 4 anos de quartas musicais, né? Verdade. E um projeto que anda, não diria na contramão, mas anda no paralelo do que normalmente se vê de música na cidade. Completar 4 anos, então já é uma coisa muito boa de ver. Resultado maravilhoso, com certeza. Com certeza. Zé Maria, existe hoje a musicoterapia, portanto, terapia pela música, né? Música tratando patologias ou ajudando a tratar patologias. Queria que você comentasse essa relação saúde com música. Olha, eu ainda não enveredei para a musicoterapia, mas eu tenho muitos ex-alunos que fizeram uma pós e estão trabalhando diretamente com esse setor da musicoterapia, e que está crescendo muito, não só aqui, mas no Brasil todo. A musicoterapia deu um salto muito grande, né? E eu acho que, Dr. Wilson, pensando nesse salto, ele foi justamente de 3 anos para cá, 4 anos para cá, quando aconteceu toda essa questão da pandemia, né? E a musicoterapia ganhou forças, né? E aí esses músicos, porque precisa ser músico também, foram atrás de se especializar nesse campo, né? A gente sabe que o som é resultado de fricção, né? Para provocar qualquer ruído eu preciso ter fricção. Essa fricção gerando esse som, o som ele provoca a vibração, né? E essa vibração ela também está sendo usada para o bem, né? Para o bem mental, né? A saúde mental. Como é que eu vou fazer com que essa música, além daquele antigo deleite, eu ouço música para relaxar, para curtir, como é que eu posso fazer dessa música criar uma nova função para essa música? Então, a musicoterapia está aí para isso. Muito bem. Para além da terapia em si, a música como meio de cultura, que inegavelmente é impactante, é importante, mas ela para este relaxamento, não é para a terapia, mas para o relaxamento do corpo
estressado pelo um dia de trabalho, por exemplo, pelo um dia intenso de atividade, ela também é impactante, né? Com certeza. E eu não estou falando aqui do profissional que usa a música para, como foi a minha primeira pergunta, para tratar um paciente ou ajudar o tratamento do paciente. Eu estou dizendo os espaços como este que o Sindmepa oferece para aqueles que gostam de música e que aqui vêm para um momento de relaxamento, de deleite. Isto também é uma realidade, é impactante, funciona verdadeiramente, porque eu sinto, quando ouço música, um momento de intenso relaxamento. Sim. E aí, dentro dessa linha de pensamento, não só a música clássica, que sempre foi vista como relaxante, mas a música, qualquer uma delas, elas acabam sendo impactantes também no relaxamento, no momento de tensão. Isso relacionado ao gosto, valorizando o gosto pessoal de cada um. Sim. A gente sabe que eu estava assistindo o bloco anterior com o Marco Antônio, que trata muito bem sobre cinema, e tentando fazer uma relação com a música, né? E quanto essa música é importante para a cultura de um povo, né? Ainda que em alguns momentos a música seja tratada apenas como uma mercadoria, como alguma coisa, e a gente sabe que isso existe, e normalmente esse tipo de música ele tem um tempo de vida muito curto, né? Porque ela foi criada para um determinado fim. Agora a gente tem uma sorte, a gente vive num país imenso, onde a gente tem N possibilidades de musicais, né? Cada região tem muitos ritmos, muitos gêneros que são trabalhados naquela região. Então, a música, no sentido de... ela tem, assim, vários alcances, né? Além do bem que faz para a alma, que aí a gente pode dizer que é um remédio para a alma, né? Essa música que está nas comunidades, essa música que a gente chama de tradicional, essa música hoje criada de uma forma, eu diria que muito fácil até para quem viveu uma geração, tipo assim, olha, para quem eu comecei a fazer música com 15 anos, então já tem algum tempo que eu trabalho com música, e da dificuldade que nós tínhamos em todos os sentidos, de comprar um instrumento bom, de ter acesso a esse instrumento bom, porque ele não chegava no Brasil, e se não chegar no Brasil, chegar em Belém é muito mais difícil ainda, e depois das possibilidades e da facilidade que nós temos hoje de gravar, né? A gente consegue gravar com bom resultado em casa, né? Nos home studios que num determinado momento dentro dos anos 2000 começaram a proliferar. Essa música ela foi se ampliando e aí ela foi dando possibilidades para aquelas pessoas que não tinham acesso às gravadoras, onde a gente, assim, olha, para eu conseguir gravar, eu preciso ter contato com alguma gravadora, alguma produtora, e aí você vai ampliando o mercado, e esse mercado ele vai ficando acessível. Claro que ainda tem os grandes artistas, as gravadoras, elas continuam, hoje elas mudaram um pouco o feitio de trabalho, mas de alguma forma continua muito na mão delas, né? Se não na mão delas, estão nas plataformas de streaming, né? Que tem uma grande turma aí que trabalha contra também, assim, por conta do que resta para o artista, né? Tem a facilidade de eu me colocar, eu ser visto e me colocar publicamente, mas o resultado é muito pouco. O resultado, geralmente, ele vem para o artista na hora que o artista começa a ter espaço para se mostrar. E aí a gente volta para cá, para essa casa, né? Como o Sindmepa é importante para esse artista paraense, né? No sentido de
de te dar a oportunidade de mostrar. E aí, voltando para o início da sua fala, onde eu, junto com vocês, pensamos as quartas musicais, a ideia inicial era justamente essa. Olha, precisa ser algo diferente dos bares, né? Precisa alcançar um outro tipo de artista que pode estar aí, não está tendo oportunidade. E aí eu fui para casa e fiquei pensando, bom, nós temos 2 universidades públicas que têm curso de música, do qual uma eu sou professor, que é o UFPA. Nós temos 2 escolas técnicas em Belém, que tem curso de música, Carlos Gomes e a Escola de Música da UFPA, sendo que o Carlos Gomes é uma escola centenária, né? Tem uma história lindíssima, inclusive o meu objeto de pesquisa, que foi a obra de Sebastião Tapajós, e o Sebastião Tapajós foi professor naquele lugar, né? Ele ia se apresentar aqui no Cine Sim, Teatro. sim. Acabou falecendo um pouco antes e, na sequência, o seu parceiro de trabalho veio aqui e apresentou a obra dele. Nós lançamos o álbum aqui, que eu tive o prazer de produzir aquele álbum. E assim, então, esses, no mínimo, 4 lugares que nós temos de formação de músicos, aonde esses músicos estão tocando, né? E a ideia inicial do projeto foi fazer esses músicos virem para cá, mostrar um trabalho que muitas vezes eles não têm a oportunidade de mostrar quando eles vão para um bar, por exemplo. A gente tem um termo que eu particularmente não gosto, que é o gig, que é aquela coisa assim de você ir e tocar, muitas vezes, músicas que você não quer tocar. E aí disse, não, para agradar o público. A gente vai fazer o contrário. Vamos transformar as quartas musicais em momentos de concerto. Precisa ser um concerto onde a pessoa venha para cá e diz assim, olha, e quando eu convidava o artista, eu dizia assim, você tem a liberdade para trabalhar, se quiser, só o autoral. E uma vez eu fiz esse convite para um artista de renome na cidade e disse assim, mas o autoral faz tanto tempo que eu não faço isso, por conta de estar no circuito dos bares. Eu disse, não, então esse é o convite, esse é o momento. A gente quer ouvir a tua obra. Porque aí então a gente queria e quer ainda, né? Ouvir a obra autoral, a gente quer dar oportunidade para o aluno que está estudando o ano todo e às vezes faz 1 ou 2 recitais e num lugar fechado, geralmente vai a família, ou os professores. Então dá espaço para esse professor também. Então ele caminha talvez muito parecido com o cineclube, né? As quartas musicais. É o lugar onde o artista paraense tem oportunidade de mostrar o seu trabalho autoral com o respeito que a casa oferece, né? Esse lugar aprazível. E quando eu trago pessoas, eu me afastei da direção do projeto, mas de vez em quando eu venho, ou como convidado ou como público. E toda vez que eu venho, eu faço questão de convidar alguém para vir comigo, assim, mas que lugar interessante, agradável, né? A gente se sente bem no lugar. Primeiro que a acústica do lugar é muito boa, né? O silêncio, o barulho que a gente deixa lá fora faz muito bem, principalmente para quem vai fazer música, né? De você chegar no espaço. Então, como o Marco estava falando, eu acho assim, para o cinema que ele diz que é uma das melhores, um dos melhores espaços, eu acho que para a música também. Aqui continua sendo um dos melhores espaços. E eu não estou falando isso porque eu estou na sua frente, não, nem porque eu ajudei a criar o projeto. É porque realmente, e nós, se formos contar, a gente conta nos dedos, eu acho que só de uma mão. Os espaços alternativos para o artista paraense mostrar o seu trabalho. É aqui, o Sindimepa. Muito bem. Muito obrigado pelo elogio. Há um esforço, sem dúvida nenhuma, da diretoria do Sindicato dos Médicos em poder proporcionar esse espaço para o artista paraense mostrar sua arte num lugar
que esteja à altura da sua produção, e a sociedade. Afinal de contas, a população são os nossos pacientes. O médico trabalha atendendo a população como um todo, sem distinção. Uhum. Então, é por isso que as portas aqui estão abertas para o público que gosta de música e quer se deliciar com a boa música, com a música de qualidade. Esse espaço todas as quartas-feiras, às 20 horas. Assim, encerramos esse episódio e preparem-se com o seu cafezinho, que é marca registrada do nosso programa, para o 4º episódio, ouvindo o professor Dr. José Maria Bezerra, que nos agrada muito com a sua visita hoje, sendo entrevistado do programa.